noite. Nós estamos iniciando o nosso culto online da Igreja Batista Vida Plena e você é muito bem-vindo. E nós queremos que você esteja adorando ao Senhor conosco. Quero ler o Salmo 95, de 1 a 3, que diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Então nós queremos que você cante e louve ao Senhor nesta noite. E eu quero orar com você também neste momento. Quero orar para que o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração e ministrando a palavra no seu coração. Vamos orar? Pai, nós cremos na tua presença, independente de estarmos apenas online, mas o Senhor está onde o teu nome é invocado, Pai. E eu creio que aqueles que estão na tua presença nesta hora, assistindo este culto, eles estão também invocando a tua presença, querendo a presença do Senhor. E nós estamos pedindo que o Senhor manifeste a tua presença para os seus corações e que a tua palavra seja vivificada nos corações de cada um, Pai. E que a alegria e a paz do Senhor reine nestes lares que estão recebendo a tua palavra, Pai. Nós os abençoamos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, espero que vocês estejam bem. Esse momento de adoração aí na sua casa, mesmo que você não esteja aqui, o Espírito Santo de Deus já está na sua casa. Então que realmente você venha adorar o Senhor com todo o seu coração, com toda a devoção a Ele, porque Ele está aí na sua casa e Ele quer te tocar e Ele quer demonstrar, Ele quer mostrar o amor dEle por você, que realmente o teu coração venha estar aberto para aquilo que Ele quer fazer. Amém? Cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem diz em que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus.
cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Aleluia. Que nós venhamos continuar nessa atmosfera de adoração a Deus e entender que Ele nos ama independente das circunstâncias, Ele nos ama independente dos nossos erros, Ele continua nos amando. Que você venha colocar a mão no seu coração nesse momento e que você venha pedir para que Deus entre dentro do teu coração, para que você sinta a presença dEle, porque a presença dEle, ela é suave, ela é boa, é muito bom sentir a presença de Jesus, porque Ele não está morto, Ele está vivo. Jesus está vivo dentro de mim, dentro de você. Amém? Quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu
queremos os pés de Jesus. Aleluia. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Declare: és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Tu és, só tu és santo. Declare que Ele é santo, que Ele é digno. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Da minha vida. Te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Nós estamos aqui para te adorar, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, pelo Senhor. Nossa vida é do Senhor. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos é para tua honra e glória. Obrigado, Jesus, obrigado por essa presença. Obrigado, Jesus, por essa manifestação da tua glória. Que o Senhor venha tocar, Jesus, na vida de cada um neste momento. E que eles venham sentir o poder do teu Espírito Santo. Que não venha ser algo no qual eles já estão acostumados, mas que o Senhor venha realmente trazer algo novo, Senhor. Algo novo para cada um, Deus. Para
cada um que está assistindo, Senhor. Porque nós vivemos para te adorar. Nós vivemos para te adorar. Venha-nos com o teu fogo, venha-nos com tua misericórdia, venha-nos com a tua graça. Nós precisamos todos os dias. Vem como nunca antes, vem como nunca antes. Nós estamos aqui para te adorar, para te adorar eu vivo. Será que você consegue colocar as suas mãos para o céu e dizer que nós vivemos somente para adorar a Ele? Amém. Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar. Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar. Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar. Aleluia. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença. Pai, nós agradecemos, Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você neste momento, para que nós possamos juntos, em uma só voz, clamar ao nosso Deus, clamar para que nós possamos chegar ao coração do nosso Pai e pedir para Ele que Ele possa estar descendo sobre nós, para que possa estar nos curando, para que possa estar nos abençoando e que juntos nós possamos alcançar o favor do Senhor. Ali em Salmos 73, 26, fala: ainda que minha mente, meu coração enfraqueça, Deus é a minha força, Ele é tudo que sempre preciso. Então é dele que nós precisamos e é a Ele que nós vamos clamar, amém? Eu gostaria de te convidar a ficar de pé neste momento. Fica de pé você aí na sua casa e vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, neste momento, juntos como família. Pai, mesmo que nós estamos, ó Pai, fracos, com o corpo enfraquecido, com a mente, Senhor, enfraquecida, mas nós confiamos em Ti, Senhor. E nós sabemos que em Ti nós podemos confiar. Nós sabemos, ó Pai, que em Ti nós podemos, ó Pai, descansar, ó Pai. E nós viemos, ó Pai, clamar a Ti neste momento, por cada família, Senhor. Eu clamo por cada família que está nas suas casas, cada família que está, ó Pai, acompanhando o culto, cada família, Senhor, que se dispôs neste momento a clamar, a orar junto. Pai, eu venho, ó Pai, orar por cada família e eu venho derramar, ó Pai, as bênçãos do Senhor. Pai, e também clamamos, Senhor, por cura, porque o Senhor, ó Pai, diz, ó Pai, lá em 1 Pedro 2:24, que o Senhor levou sobre o seu corpo o nosso pecado, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por nossas feridas, por suas feridas nós somos curados. Por suas feridas nós somos curados. E eu creio, Pai. E eu declaro, Senhor, a cura vinda de Ti. Eu declaro a cura vinda, Pai, sobre as suas feridas. Eu declaro, Senhor, sobre qualquer tipo de doença que se levantou, Senhor, a esses dias, na vida de cada um que está aqui acompanhando. Eu declaro cura, a cura vinda do Senhor. Espírito Santo, o Senhor tem poder para poder chegar em cada casa neste momento. Vai, Espírito Santo, com a cura e derrama sobre cada vida. Seja curado, irmão, em nome de Jesus. Seja curado, é isso que eu declaro sobre você, sobre a tua vida, no nome poderoso, no nome que está acima de todo nome, que é Jesus Cristo. Aleluia! Receba aí, em nome de Jesus. Amém. É uma honra cada vez que eu sou convidada para estar aqui falando com vocês. Hoje, mais uma vez, a gente vai estar conversando sobre os nossos dízimos e as nossas ofertas.
E para começar, eu quero ler um versículo. Salmo 116, 12 diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E quando eu li esse versículo, o que o Senhor falou no meu coração é realmente isso. O que o Senhor tem me dado? O que eu consigo entender dos benefícios do Senhor na minha vida? Com toda essa situação que a gente está passando de pandemia, às vezes é difícil a gente entender quais são os benefícios que o Senhor tem dado a cada um de nós. Eu estava estudando, existe uma fruta na África que ela chama sabor de baga. E essa fruta, quando você come essa fruta, tudo aquilo que você come depois fica doce. Qualquer coisa que você come depois, mesmo que seja amargo, fica doce. E por horas, o que acontece com essa fruta fica na sua boca. E aí, eu fiquei pensando, né? Quais as situações que a gente tem vivido? Quais as situações difíceis que está nos deixando amargo? Qual a situação financeira que está acontecendo dentro da sua casa que está te deixando amargo? Existe um louvor antigo até, que uma vez uma amiga minha me contou, que fala que o nome de Jesus é doce. E hoje, a minha oração é para que você deixe entrar a doçura do Senhor na sua vida. Para que todo aquele amargor que você está sentindo, todos aqueles problemas que você tem passado, todas as dificuldades que você tem passado nessa pandemia, que você possa entender quem é o Senhor. E que o Senhor vai adocicar tudo isso que você tem passado. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. A palavra dele não volta vazia. E eu quero orar com você sobre isso. Eu quero orar pela minha vida e eu quero orar pela sua vida. Orar mesmo para que o Senhor haja e que você entenda. Se você puder, faça um ato profético. Sinta mesmo o Senhor na sua boca. Sinta mesmo essa fruta do Senhor na sua boca. Para que você sinta mesmo a doçura do Senhor na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, a vida minha, a vida dos nossos irmãos, Senhor. Pai, o Senhor sabe o que cada um de nós tem passado, Pai, em toda essa turbulência que nós temos vivido, Pai. Pai, mas eu sei, Pai, eu creio, Pai, eu creio na doçura do Senhor e eu sei que o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas e eu coloco, Senhor, a vida de cada um de nós, Pai. Eu peço mesmo que o Senhor intervenha, Pai, e eu peço mesmo que a gente tire todo o amargor, Senhor, da nossa vida, Pai, todo o amargor financeiro, Pai, tudo aquilo que a gente está sentindo mesmo que as coisas não estão indo bem, Pai. Mas eu sei que o Senhor, Pai, o Senhor vai fazer. Pai, o Senhor vai fazer. E eu sei mesmo, Pai, que isso se chama gratidão. Pai, o que o Senhor tem que colocar no nosso coração é gratidão, Pai. E eu declaro, Senhor, na vida dos nossos irmãos, Pai. Declaro mesmo, Pai, gratidão ao Senhor, Pai. Gratidão. E eu tô falando de gratidão porque eu sei que você só vai conseguir entender o que Deus vai fazer na sua vida se você tiver gratidão no seu coração. E eu quero te convidar a expressar essa gratidão através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Você pode estar fazendo pelo Pix, que é o CNPJ da igreja. Você pode fazer no depósitos. Você pode vir aqui na igreja. E nesse momento, principalmente, eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui no nosso drive-thru no dia de hoje e veio aqui trazer a sua oferta de mantimento, trazer a sua oferta de roupa, de algum utensílio, que veio aqui receber a sua ceia, que veio entregar seus dízimos e as suas ofertas. Isso só foi possível porque você tem gratidão no seu coração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E lembre-se, sempre que você estiver ali com sabor amargo, que o Senhor é doce, que a palavra dele é doce e ele vai adoçar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. O que você precisa é ser forte. E nessa luta eu estou contigo.
mesmo pensando que você está longe. Não perca a esperança, não perca a esperança. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão, tudo vai ficar bem. Sei que seu coração está ferido. Apenas lembre, você é um guerreiro, guerreiro. Você não sabe o que amanhã te espera. Você é mais forte do que pensa, mais forte do que pensa. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão, um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Ser forte, corajoso, eu estou contigo. E isso não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Queremos dar também as boas-vindas a vocês nessa hora. Vamos celebrar no nosso culto agora a cerimônia, o ritual da Santa Ceia, que universalmente é celebrado. Algumas igrejas fazem dominicalmente,
outras igrejas fazem uma vez por mês, e até um pouco mais, 2 vezes por mês, mas nós sabemos que no mundo inteiro cristão se comemora a celebração, o ritual, a tradição do memorial de Jesus Cristo, quando ele reuniu os seus apóstolos na última Páscoa que ele comemorou com eles, um pouco antes da sua morte, e ele celebrou a última Páscoa, inaugurando a era cristã e a ceia, a Santa Ceia. E o texto que está em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, diz exatamente o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, está estabelecendo agora como é que deveria ser celebrada essa cerimônia. Então, eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberdes em memória de mim, porque sempre que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então a Santa Ceia é um memorial, é uma recordação. Aqui estão os elementos. Você que pegou esses elementos aqui na igreja, na parte da manhã, no dia de hoje, você tem aí o pão, um pedaço de pão partido e o cálicezinho de vinho, de suco de uva. E nós, simbolicamente, estamos celebrando isso hoje, mas com fatos reais eternos. Então, o que é que esse memorial nos traz à memória? O que é que nós devemos recordar? Primeiramente, do nascimento de Jesus. Jesus nasceu aqui nesse mundo. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele tomou a forma humana, ele vestiu a nossa roupa, ele vestiu a nossa humanidade. Ele encarnou a nossa vida na vida dele e encarnou a vida dele na nossa vida. Ele se fez homem, sendo Deus. Então a Bíblia diz que a primeira coisa que nós devemos recordar é do nascimento do Senhor. Então, quando nós comemoramos o Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus e não a propagação da superstição e do mito do Papai Noel. A mesma coisa que na Páscoa, quando a gente celebrou a semana passada a Páscoa, universalmente no mundo cristão idólatra, se comemora a Páscoa com coelhinho, com ovinho de Páscoa, e não com o cordeiro, a morte do cordeiro. Então eu quero trazer para vocês a memória hoje do que significa a Santa Ceia. A Santa Ceia traz a recordação de quê? De que naquela noite em que ele foi traído, Judas chegou com uma turma dizendo: aquele com o qual, através do qual eu abraçar e der um beijo, este é o Messias. E eles vieram uma turma de soldado com paus, com espada, para prender o Messias. E naquela noite a gente lembra que ele foi traído, sendo que passou 3 anos e meio fazendo milagres, ajudando pessoas com tudo que ele pôde fazer da doação da vida dele, e ele foi traído. Eles levaram a ele ali para o pátio de Caifás, e ali foi interrogado, despido, e ali deram surra nele, deram paulada na cabeça dele, colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho. Então a Santa Ceia nos recorda isso, o sofrimento vicário, quando Jesus passou por toda aquela enxovalhada de zombaria, de depreciação, tiraram a roupa dele, colocaram um manto de púrpura, bateram nele, e ali ele foi muito maltratado no pátio de Caifás. Depois ele foi levado para Herodes, para Pilatos, e ele foi ainda interrogado e foi ainda mais humilhado. A Bíblia diz que ele era homem de dores e sabia o que era padecer. Então a Santa Ceia nos lembra disso, que no dia seguinte eles o levaram para ser crucificado. E ele carregou a sua cruz. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha e sua. E quando Jesus chegou lá no alto do monte, eles cravaram as suas mãos e os seus pés. E Isaías, lá no capítulo 53, Isaías disse: e por causa das suas feridas, ele levou sobre si os meus pecados. E o que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados.
Então eu gostaria que nesse momento você lembrasse disso. O memorial da recordação é da morte, mas não somente da morte, porque depois de haver sido crucificado, morto, sepultado, ao terceiro dia Jesus ressuscitou e está vivo. A prova de que Ele está vivo sou eu. Estou falando com você hoje aqui. Deus me libertou, me tirou das trevas, me tirou da escuridão, me tirou das mentiras, me tirou de tudo aquilo que era ódio, que era raiva, que era revolta, e encheu meu coração do amor dEle. Por isso, quando a luz entra, ela tira as trevas. Quando a verdade entra, tira todas as mentiras. E quando o amor entra no seu coração, Ele lança fora todo o medo. Então eu gostaria de chamar aqui minha esposa. Nós vamos agora ter esse momento de confraternização do pão. Você que está aí na sua sala, você que está aí no seu carro, não sei onde você está agora, mas que você pegou os seus elementos, participe conosco desse momento solene, desse momento de celebração, de culto a Deus. É um memorial maravilhoso. Então eu quero que você agora abra aí a sua taça e pegue o seu pão, e nós vamos tomar neste momento o cálice e comer o pão juntos aqui como família. Você está aí com a sua família reunido, os seus filhos, esposa. Então vamos celebrar junto esse momento. Eu quero pedir à minha esposa que faça uma oração agora, consagrando esses elementos ao Senhor. Você que está aí, consagre esses elementos, esse pão que simboliza o corpo de Cristo, e esse suco de uva que simboliza o sangue dele derramado por nós. Pai, muito obrigada, porque Jesus nos deixou a ordem Senhor de fazer este memorial. Pode ser, Pai, que se nós não fizéssemos este memorial como a ordem do Senhor, nós nos esquecêssemos. Sim, por que estamos sendo cristãos, por que nos resolvemos seguir Jesus. Sim, Pai. Mas este memorial nos faz lembrar que o Teu sangue foi derramado e o Teu corpo foi doado por nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então comamos o pão. E bebamos o cálice, simbolizando o sangue de Jesus que nos limpa, que nos purifica de todo pecado. Tomemos, pois, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua família no dia de hoje. Prepare o seu coração agora, porque a palavra de Deus vai vir. O Espírito Santo quer transmitir para o seu coração uma nova realidade, nova esperança, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. E para a glória de Deus. Olá, queridos, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu quero falar com você nesta noite sobre a esperança da ressurreição. E eu gostaria que você lesse comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao verso 8. Eu vou usar a versão da NVI, que diz assim: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como o que nasceu fora de tempo. Eu quero ler também em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 20 ao 26, que nos diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormem. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão
todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, e depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. A ressurreição dos mortos, irmãos, é a razão, é a única e a verdadeira razão da nossa fé, esperança que temos em Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo foi o evento da história da humanidade de maior impacto, foi o maior evento da história da humanidade, a ressurreição do nosso Senhor e Jesus Cristo. Por quê? Por conta de que através da sua ressurreição, Ele nos traz a esperança para todos os homens e para nós que cremos em seu nome, na sua morte, para nós que cremos na sua ressurreição. Ele nos deu, Jesus nos deu a certeza da nossa vitória sobre a morte. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero te dizer que ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus Cristo, Ele venceu a morte, o inferno, para sempre. E essa é a garantia. E aí Ele nos garante a nossa ressurreição, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Muito pouco se fala sobre isso. Pouco se fala sobre a ressurreição que nós teremos em Cristo Jesus. A ressurreição de Jesus Cristo é a nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo é o que garante que um dia nós ressuscitaremos dentre os mortos. E esta é a nossa fé. Este é o ponto central da nossa esperança. É a razão da nossa esperança. Às vezes nós nos deparamos com as pessoas preocupadas, com medo, porque vão morrer. Mas eu quero dizer que quando nós estamos em Cristo, Cristo é a esperança de que Ele morreu e ressuscitou, e nós morreremos e ressuscitaremos como Ele. Louvado seja o nome do nosso Deus. Não existe um outro nome em cima do céu, embaixo na terra, nome que tem poder, nome que tem autoridade, nome daquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É nesse Senhor, é em Jesus Cristo que nós temos essa certeza. O nosso destino não é a sepultura. O nosso destino é a ressurreição e a glória do céu com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Sabemos sim que um dia enfrentaremos a morte, mas que também viveremos com Ele na eternidade, com toda a família de Deus, o Pai. Aleluia! Esta é a nossa esperança de ressurreição. E esta ressurreição, primeira coisa que eu quero pontuar com você, a ressurreição de Cristo é a verdade central do Evangelho. A ressurreição de Cristo é a verdade central do Evangelho. Olha bem, a morte não pôde e não poderia de forma alguma deter ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Hoje nós não falamos que Ele está morto, porque Ele está vivo. Aleluia! Atos capítulo 2, o verso 23 e 24 nos diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio
e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Aleluia. A morte não pôde deter o nosso Senhor, a morte não poderia detê-lo. Sabe por que a morte não pôde deter Jesus? Porque Jesus Cristo é o autor da vida. Jesus é o autor da vida. E os apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago, João, eles foram testemunhas oculares de que Cristo, ele morreu, mas que também ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 3 e o verso 15 nos diz assim: vocês mataram o autor da vida, Jesus, o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Os discípulos, eles eram testemunhas de que Jesus, ele havia ressuscitado. E é muito lindo quando nós entendemos que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele apareceu aos discípulos, ele apareceu a mais de 500 irmãos que estavam reunidos lá na Galileia. Ou seja, a ressurreição de Jesus é real. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 6 diz: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Ou seja, uma multidão de mais de 500 pessoas na Galileia viram a Jesus ressuscitado. E diz o texto: os quais a maioria sobrevivem até agora, porém alguns já morreram. A ressurreição de Cristo Jesus passou a ser o ponto central da mensagem dos apóstolos. Os apóstolos de Jesus, eles não pregavam um evangelho de prosperidade. Os apóstolos de Jesus, eles não pregavam um evangelho de uma graça barata. Os apóstolos de Jesus, eles não pregavam que você ia ser feliz, que você ia ter carro, que você ia ter casa, que você ia arrumar uma pessoa para se casar. Não. O foco da pregação do evangelho dos servos de Deus, dos apóstolos, era Cristo Jesus. E diz Atos capítulo 4, verso 33, diz assim: com grande poder os apóstolos, eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Me escute, por favor. Os apóstolos de Jesus, eles com grande poder, com grande ousadia, eles davam testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o foco do evangelho, o foco da pregação era a ressurreição de Jesus. Os apóstolos, eles comeram, eles beberam, eles estiveram com Jesus por mais de 40 dias. Por 40 dias, a Bíblia nos diz. E ali eles presenciaram as mãos furadas de Jesus, o lado furado de Jesus. Jesus, ele fala para Tomé: Tomé, coloca o seu dedo aqui, coloca aqui no meu lado, nas minhas mãos, e você vai ver que eu sou o mesmo, aquele que morri, mas estou vivo. Jesus ressuscitou. Aleluia. Atos capítulo 10, o verso 39 a 41 nos diz assim: e nós somos testemunhas de que tudo o que ele fez nas terras dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida pendurando no madeiro, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Que coisa maravilhosa!
Jesus não é um mito, Jesus não é uma história. Ele é a história de vida, Ele é a história de ressurreição, e essa é a razão pelo qual os apóstolos, eles deram a sua vida por Jesus, porque eles conviveram com o Cristo ressurreto. A ressurreição de Cristo é o tema central das pregações de Paulo. Paulo falava o tempo todo sobre a ressurreição de Jesus. Qual é o evangelho que você tem pregado? Qual é a palavra que você tem levado às pessoas? Precisamos voltar à origem, precisamos voltar à essência e em todo o tempo falar que Jesus Cristo, Ele ressuscitou, a morte não pôde contê-lo, Ele está vivo, assentado à direita no trono de Deus. Paulo declara, segundo o seu costume, foi procurá-lo por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: Ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Paulo pregava a respeito desse Jesus que estava vivo, que havia sido morto, mas que a morte não pôde contê-lo. Eu quero declarar e quero que você se lembre que Jesus Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou para a nossa justificação. Saiba que a morte de Jesus, ela foi inclusiva. A morte de Jesus foi inclusiva e ao mesmo tempo substitutiva. Por quê? Pois a cruz, ela era minha, a cruz ela era sua, a cruz era nossa, mas Ele tomou o nosso lugar, Ele tomou o nosso lugar naquela cruz, Ele tomou as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. O profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos curados. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. E é por isso que Paulo escreve: Jesus Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia! Ele ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4:25 nos diz isso. Para uma pessoa ser salva, ela precisa crer de todo o coração e confessar a Jesus Cristo como Senhor e na sua ressurreição entre os mortos. Se você acreditar que Jesus Cristo é só o Senhor, mas que Ele não ressuscitou, é vão a tua fé. Precisamos confessar que Ele é o Senhor, mas que Ele também, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e declare no fundo da tua alma: Jesus vive, Jesus vive, Ele ressuscitou. Diz Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e se em teu coração credes que o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Precisamos crer, precisamos confessar com a nossa boca, com o nosso coração, que Ele é o Senhor e que Ele ressuscitou. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se você crer com seu coração, será salvo. O que a Bíblia afirma é que Jesus morreu e ressuscitou. Todos os apóstolos afirmaram isso. Afirmaram que após a sua ressurreição, Jesus Cristo, Ele assentou-se à direita do trono de Deus. Eu já falei isso para você hoje.
Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E diz assim, Efésios capítulo 1, verso 20 e 21, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de tudo, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Eu quero te trazer para o Evangelho genuíno nessa noite. Eu quero te fazer pensar no Evangelho verdadeiro, que nos fala de vida, que nos fala de ressurreição, que nos fala do sacrifício de Jesus. Por muitos dias nós estivemos aí focados, preocupados com a situação do mundo, com o coronavírus e com tantas outras coisas. Mas eu quero dizer para você que existe uma esperança para você, existe uma esperança para mim, existe uma esperança para a humanidade. A ressurreição de Jesus Cristo é a base da nossa esperança de ressurreição. É isso que nos faz prosseguir, é isso que nos faz ir além, que nos faz ir avante, porque nós sabemos que existe uma vida em Cristo que nos espera. 1 Tessalonicenses 4:14 diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que morreram. Ei, acredite, entenda isso nessa noite, que se você morrer em Cristo Jesus, ainda há uma esperança de ressurreição para nós, porque como Deus o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos, também assim Ele nos ressuscitará. Nós não permaneceremos mortos. Quantos anos de vida, quantos meses, quantos dias, quantas horas de vida, pouco importa, porque eu tenho uma certeza que após a morte haverá uma ressurreição em Cristo Jesus. Então paremos de ficar se preocupando. Vamos sim tomar precauções, vamos tomar cuidado, mas vamos viver a nossa vida com uma esperança eterna. 2 Coríntios 4,14 diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará e nos apresentará conosco. Esta é a razão da nossa esperança. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, o senhor tem medo de morrer? Eu posso dizer para você, eu não tenho medo da morte, porque a razão de eu não ter medo da morte é a esperança que eu tenho, que um dia eu vou ressuscitar, como Cristo ressuscitou, não por minha força, não por meu poder, mas pelo poder de Deus que ressuscitou Jesus, vai me ressuscitar também naquele dia. A ressurreição de Cristo nos traz uma esperança viva. E diante de tudo o que está acontecendo, eu quero te dizer, aleluia, há uma esperança para você, porque os justos, os discípulos de Jesus, eles sempre têm esperança. Se você se diz um discípulo de Jesus, se você se diz um filho de Deus, se você se diz uma filha de Deus, você precisa ter essa viva esperança de Jesus. A nossa esperança, ela não é só nessa vida, a nossa esperança, ela é até a morte, porque depois da morte, a nossa esperança é a ressurreição dos mortos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante o que? A ressurreição de Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3 nos fala sobre isso. Pedro diz que Ele nos regenerou, nos salvou e nos deu uma viva esperança. Sim, há uma segura e uma viva esperança, porque Ele vive
como diz aquela canção, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu tenho uma certeza absoluta, uma convicção, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia, eu tenho a certeza da ressurreição. Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele ressuscitou e Ele vive para sempre. Aleluia. Dá um glória a Deus aí na sua casa, dá um aleluia. Ele vive, Ele ressuscitou, e se Ele vive, nós também viveremos. Segunda coisa que eu quero destacar para você nessa noite é que a ressurreição dos mortos em Cristo é a razão da nossa esperança. Algumas perguntas sobre a ressurreição dos mortos muitas vezes são feitas na Bíblia, as pessoas nos perguntam e não tem muita clareza, mas a Bíblia Sagrada, ela traz com clareza algumas respostas a algumas perguntas. Por exemplo, como ressuscitam os mortos? Como será o corpo da ressurreição? Após a ressurreição dos salvos, o corpo ressurreto envelhecerá? Ou, após a ressurreição, os salvos viverão para sempre? Os salvos em Cristo ressuscitarão com o corpo que viverá para sempre. Porque primeiro a ressurreição é do corpo, pois o espírito nunca morre. Guarda bem isso na sua cabeça. A ressurreição é do corpo, porque o espírito, ele nunca morre. Quando alguém morre, o espírito volta para Deus, vai para Deus o Pai eterno. Diz lá em 1 Coríntios 15:42, o mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. É muito importante se proclamar com o nosso corpo essa verdade, com o nosso ser, com aquilo que somos. É importante isso, proclamar através do nosso corpo, que sabemos que Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, e que nós morreremos e nós ressuscitaremos. Agora, hoje nós vemos um alto crescimento no número de pessoas que estão se preocupando com os seus corpos, que estão preocupando com fazer muito exercício, andar de bike, etc, etc. Eu quero dizer para você que é importante se preocupar com o corpo, mas é muito mais importante se preocupar com o espírito. Nossa vida aqui nessa terra, ela é temporária. Na ressurreição do morto, em Cristo Jesus, o nosso corpo será um corpo de glória. Talvez hoje o seu corpo não seja aquele corpo perfeito, talvez não tenha todos os contornos que você deseja, mas eu quero dizer que o nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. Hoje o que nós temos visto, quantas pessoas têm morrido e não podem nem ter um funeral, porque morreram de Covid, caixão lacrado, não pode ter tempo para fazer o funeral, o culto fúnebre. As pessoas morrem em desonra, mas eu quero dizer ainda para você, meu irmão, ainda que você venha sucumbir nessa terra, ainda que venhamos sucumbir nessa terra por conta de uma doença, de uma enfermidade, de um acidente, talvez pareça de uma forma desonrosa, morrer sobre uma cama, tomado por câncer, tomado por enfermidades. Eu quero dizer para você que em Cristo Jesus nós ressuscitaremos em glória. E eu quero finalizar dizendo para você algo muito importante. A nossa salvação, ela tem 3 estágios: justificação, santificação e glorificação. Preste muita atenção nisso. Lá no passado, quando você não conhecia Jesus, quando você chegou à igreja, você foi justificado de todos os seus pecados. Nós fomos justificados de todos os nossos pecados.
No presente, nós estamos agora sendo santificados. Não existe ninguém santo, não existem homens santos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, a santificação é o segundo estágio, é o que nós vivemos no presente, aonde nós estamos buscando em Cristo. E no futuro, nós seremos glorificados em Cristo Jesus. Aleluia! O corpo dos salvos será ressuscitado com grande poder. Nós cremos e entendemos o que a palavra nos diz, e enterrado em fraqueza, mas ressuscitará com poder. O corpo ressurreto dos salvos por Cristo Jesus é espiritual. Diz a Bíblia, o nosso corpo será um corpo espiritual. Coríntios 15, 44, é enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual, pois assim como há corpos naturais, também há corpos espiritual. O corpo natural, nós herdamos de Adão, aquele corpo que inclinou para o pecado, que pecou, aquele corpo que transgrediu a lei, a palavra de Deus. Porém, nós temos o corpo espiritual que nós recebemos em Cristo Jesus. E é isso que Paulo diz aos Coríntios, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente, o último Adão, o espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Aleluia! O corpo da ressurreição dos salvos por Cristo é celestial. Quando ressuscitarmos, teremos um corpo celestial. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Você é do céu ou você é da terra? Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. O corpo ressurreto dos salvos por Cristo será incorruptível. Esse corpo envelhece, esse corpo que nós temos, ele se deteriora. Eu li uma frase muito antiga de um pensador que disse que o homem nasce morrendo. O homem nasce morrendo. Então, cada dia que você olhar para o espelho, você vai perceber ali algumas marcas, algumas coisinhas em lugares diferentes. Por quê? O homem, ele nasce morrendo. O homem tem um corpo corruptível, ele envelhece. Mas diz a palavra do Senhor, Paulo declara: irmãos, eu declaro a vocês que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus. A ressurreição dos mortos é a razão da nossa esperança, a certeza da nossa vitória sobre a morte, a garantia de que viveremos na glória do céu com o Senhor nosso Deus por toda a eternidade. A ressurreição de Jesus Cristo é a esperança da nossa ressurreição, porque como Ele viveu, nós também viveremos. É isso que nos impulsiona, é isso que nos motiva, é isso que nos encoraja a levar e a pregar o Evangelho a todas as pessoas. É essa certeza, temos esperança e certeza da nossa ressurreição, porque Jesus Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sim, Jesus Cristo, Ele nos dá essa viva esperança e a garantia da nossa ressurreição e da vida eterna.
que você possa ter essa garantia, essa certeza de que como Cristo morreu e ressuscitou, se você morrer em Cristo, você também ressuscitará. Eu quero orar com você. Eu quero orar e que você possa ter essa fé, essa certeza no seu coração, que você pode sim viver eternamente com Cristo Jesus. A morte, ela só é um transporte para a eternidade, porque um dia você ressuscitará e viverá eternamente com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa palavra. Senhor, que a certeza da ressurreição possa estar presente em cada coração. E com isso, Senhor, nós não teremos mais medo da morte, porque o que é a morte comparado com a vida? Senhor, Tu és a ressurreição e a vida. Gera em nós essa convicção, essa certeza, e que nós possamos proclamar todo o tempo que o Senhor vive, e que se o Senhor vive, também viveremos. Obrigado, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado e engrandecido. Que a graça do Senhor, a comunhão do Espírito Santo esteja com você, não só agora, mas para sempre. Aleluia. Amém.